Agora a gente vai para a Argentina. Olha, vou informar vocês que a coisa está ficando feia por lá, viu? Greve geral, o país está parando, Buenos Aires está parando. Dia de protestos. Por quê? O que está acontecendo? A Câmara deve votar ainda hoje, ou madrugada dentro, a reforma trabalhista, que já foi aprovada pelo Senado, foi proposta pelo governo de Javier Milei. E aí, esse projeto prevê restrições ao direito de greve, entre outras medidas impopulares para a classe trabalhadora. A Luciana Tadeu está lá, está acompanhando. Olha, qual que é a expectativa para a votação, Luciana Tadeu? E eu gostaria que você falasse um pouco também sobre esse clima tenso na cidade de Buenos Aires e no país, né? Oi, Débora, boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham. Olha, a expectativa é que seja uma votação bem apertada, é uma reforma que gera polêmica por diversos artigos, inclusive o governo teve que recuar na intenção de um artigo que impedia, que diminuía o salário dos trabalhadores que tirem licenças médicas por acidentes ou por doenças que não tenham relação com o ambiente de trabalho. Os trabalhadores passariam a receber 75% ou 50% do valor do salário nessa licença. Esse artigo gerou muita resistência, acabou sendo retirado do texto, porém os sindicatos ainda falam de uma reforma trabalhista que gera precarização para o trabalhador e que elimina direitos. Por isso, está havendo não somente essa greve geral convocada pela principal central sindical da Argentina, que paralisou diferentes atividades. A gente está aqui no aeroporto, vendo o aeroporto completamente vazio, porque aqui no Aeroparque, por exemplo, o aeroporto da capital argentina, todos os voos foram cancelados, foram pelo menos 450 voos cancelados entre o aeroporto internacional de Ezeiza e o Aeroparque por causa da adesão de pilotos, trabalhadores aeronáuticos, inclusive trabalhadores que colocam combustível nos aviões, que aderiram a essa greve geral que está sendo realizada contra a reforma trabalhista de Javier Milei. Diante do Congresso, está havendo uma manifestação de alguns grupos de sindicalistas e também organizações de esquerda contra essa reforma e, como a gente já viu da vez anterior, há um clima muito grande de tensão. Por um lado, manifestantes tentando derrubar as barreiras que foram colocadas pela polícia para impedir que os manifestantes se aproximem do Palácio do Congresso, onde essa lei está sendo discutida desde as 2 da tarde. A previsão é que essa votação aconteça cerca da meia-noite, como você disse, se não até mais tarde. E a polícia, claro, está respondendo, inclusive com caminhões hidrantes, jogando jatos de água no manifestantes, e a tensão está em aumento. E é uma tensão que está com esse clima desde de manhã, porque houve bloqueios em diversos pontos da Grande Buenos Aires, por exemplo, inclusive protestos em acessos da capital, e existe uma política no governo de Javier Milei que é impedir qualquer tipo de bloqueios nas estradas, que é proibido que os manifestantes impeçam a circulação das pessoas. Então, nesses pontos onde houve manifestação, houve uma forte presença policial tentando deslocar esses manifestantes, tentando inclusive impedir que entrassem na capital argentina de outros pontos da Grande Buenos Aires para se somarem a essa manifestação que acontece diante do Congresso. E o que diz nessa reforma trabalhista que está gerando tanta polêmica por aqui? O governo diz que é uma reforma necessária para modernizar a legislação trabalhista da Argentina. Entre os artigos, essa lei propõe uma mudança no cálculo da indenização por demissões dos trabalhadores, exclui da conta desse pagamento de indenização 13º que os trabalhadores receberam e também bonificações, o que diminui as indenizações por demissões aqui na Argentina. Permite que o pagamento dos salários, além de pesos argentinos, também possam ser feitos em moeda estrangeira, permite a criação de um banco de horas para que as horas extras feitas pelos trabalhadores não necessariamente tenham que ser pagas com adicional, como é o sistema atual, mas que também possam ser compensadas com folgas. Também estabelece limites ao direito de greve, já que estabelece uma prestação mínima de serviços durante as paralisações. Então, vai ter que haver
uma prestação aí mínima de 75% dos serviços, o que vai impedir uma paralisação total de atividades de alguns setores. Também permite que as férias dos trabalhadores sejam fracionadas. As férias mínimas aqui na Argentina são de 14 dias e a partir dessa lei, se for aprovada, vai poder ser fracionada em períodos mínimos de 7 dias. Eu falo que as férias são no mínimo 14 dias, porque aqui, de acordo com o tempo de trabalho, vai adicionando o tempo de férias. Então, nos primeiros anos, você só tem direito a 14 dias de férias, mas conforme o tempo de trabalho na empresa, vai aumentando a quantidade de férias que você pode tirar. Essas férias vão poder ser fracionadas com períodos mínimos de 7 dias para os trabalhadores. São diversas modificações. Os sindicatos resistem, afirmam que vai haver uma precarização do trabalho e por isso convocaram essa greve geral. O governo teve que recuar, está tendo que negociar para tentar a aprovação dessa lei, inclusive como retirou esse artigo das licenças médicas que tinha passado já pelo Senado, esse texto, depois que for votado pela Câmara de Deputados, se for aprovado, vai ter que voltar para o Senado para uma última ratificação, já que houve mudança no texto que tinha sido aprovado no Senado. Débora, a previsão é que até a votação o ambiente seja de tensão, porque é uma lei que tem muita resistência, mas que o governo de Javier Milei diz ser muito necessário. O governo de Javier Milei, que inclusive fala que tem uma indústria de processos contra os empregadores aqui na Argentina e que essa lei acabaria com isso, acabaria com a facilidade de processar os empregadores aqui na Argentina.